noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Seja muito bem-vindo à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo este nosso vídeo e os demais vídeos da nossa página. Também compartilhe para que a evangelização chegue ao maior número de pessoas possível e também se inscreva e ative o sininho das notificações do nosso canal. Assim você vai receber todos os dias as nossas missas e as nossas breves meditações. Hoje celebramos a quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Como Jesus, anunciemos o reino mais pela vida e testemunho que por palavras. Eu sou a salvação do povo meu, quem diz é o Senhor. Se o povo por mim clama, seu Deus serei e ouvirei para sempre o seu clamor. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, não tem medo, não se abala, está bem firme no seu chão. Eu sou a salvação do povo meu, quem diz é o Senhor. Se o povo por mim clama, seu Deus serei e ouvirei para sempre o seu clamor. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Esdras. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração, e com as vestes e o manto rasgado, caí de joelhos. Estendi a mão para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão, ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças, e nossas faltas se acumularam até ao céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós. Por causa das nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós o resto e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão, pois éramos escravos, mas em nossa escravidão o nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo do nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bendito seja Deus que vive eternamente. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vós que sois de Israel, dai-lhe graças, e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos na terra para narrardes sua glória entre os povos, e fazer saber para sempre que não há outro Deus além dele. Bendito seja Deus que vive eternamente. Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhe graças com todo o respeito. Bendito seja Deus que vive eternamente. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegres, louvai-o. Bendito seja Deus que vive eternamente. Aleluia, 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 aleluia.
convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vemos hoje que o sacerdote Esdras, depois de comandar, religiosamente falando, a repatriação e também a reconstrução do templo, ele nota que o povo ainda em muitos momentos cai no pecado. A natureza humana, que é a nossa natureza, sempre está inclinada para o pecado. Então esse movimento de queda e reerguimento, ele é uma constante. Esdras aqui, ele faz uma oração de joelhos com as vestes rasgadas, simbolizando uma penitência profunda, lembrando que durante toda a história da salvação, essa ideia de queda e reerguimento, que fez muita parte, mostra que nós ainda não aprendemos que, mesmo com os nossos pecados, a nossa confiança maior tem de estar em Deus. Sabemos que o pecado é a ruptura com Deus. O pecado é algo que desagrada a Deus. E onde está o pecado, onde o pecado reina, Deus não pode habitar. Ele até quer, mas quando o nosso pecado fala mais alto, a sua palavra, com toda certeza, ela é diminuída. E a nossa vontade, então, ela passa a ser maior, o nosso orgulho e a nossa prepotência faz com que o pecado cada vez mais assole a nossa vida e a vida da nossa comunidade. É assim que nessa história Esdras reclama, e como povo, com toda a razão, que nós cada vez mais devemos nos voltar a Deus. Se o pecado nos levou para a escravidão no Egito, depois na Babilônia, no exílio, é o despertar da misericórdia de Deus, é o despertar do amor infinito que Deus tem para com seus filhos, que faz com que ele, povo, volte, reconstrua o templo e volte para ter oração. As nossas iniquidades, por maiores que elas sejam, elas nunca podem ser maiores do que o amor que Deus tem por cada um de nós. Reconhecer as nossas faltas, reconhecer o nosso pecado é um processo de conversão diária, onde faz com que a gente continue edificando o templo do Senhor, que muito mais do que um templo físico também é o templo do nosso coração. Fomos sempre, sim, expostos à vergonha, humilhação e pecado, mas Deus nos remiu, hoje sabemos, nos remiu na sua cruz, com a sua paixão, com a sua morte e com a sua ressurreição. E por isso nós devemos, desta maneira, permanecer junto de Deus.
Isso é a mensagem que Jesus deixou para cada um e mandou que os apóstolos levassem. Neste evangelho, Jesus não só manda que eles anunciem o reino de Deus, porque você pregar o reino de Deus com palavras e atitudes até é fácil. O que Jesus desafia para cada um de nós é sermos cristãos autênticos. Um cristão autêntico realmente, que faz a vontade de Deus, que pode e deve levar essa palavra às nações, tem a autoridade divina. E com essa autoridade faz milagres e prodígios. Até Jesus falava, que quem crê nele fará prodígios maiores do que ele mesmo fez. Se nós olharmos lá em Pentecostes, com um discurso, Pedro converteu 5.000 pessoas, nem Jesus fez isso. Jesus converteu 3.000 de uma vez só. Então, quando nós temos o coração aberto para Deus, nós somos despojados de nós mesmos. E com a autoridade que o Senhor nos dá, nós vamos ser cristãos autênticos. Cristãos desses que não precisam de, suporte. Porque o verdadeiro suporte do cristão é o próprio Cristo. A providência de Deus ela é maior, que vai além do que nós podemos carregar. O que Jesus está dizendo aqui de não levar nada, não é que você não pode pegar e levar uma bolsa de comida, uma bebida, uma água. Não. É que Jesus diz, a sua vida, ela não pode ser pautada nas coisas perecíveis deste mundo. Quando muitas vezes nós pensamos em levar alguma coisa, nós estamos pensando em precaver-nos de algumas situações. E quando nós pensamos em precaver-nos, é porque nós não confiamos diretamente de Deus. E a paz que Deus traz, a autoridade que Deus traz, jamais ela permanece. Por isso que diz, quando essa paz não for acolhida, saiam. Quem traz a paz, traz não só o sentimento de paz, mas traz também um coração alegre, um coração festivo. A boa nova do reino, ela acontece pela nossa atitude. O reflexo disso, o Evangelho é anunciado. O Evangelho de hoje termina que os discípulos percorreram os povoados, anunciaram a boa nova, fizeram curas, porque acreditaram. A nossa fé ela não pode ser maior, não pode ser menor do que as promessas de Cristo. Toda promessa de Deus se cumpre. Toda promessa de Deus aconteceu, detalhe por detalhe, como Deus previu. Que nós possamos, então, chamados a proclamar esse reino, nós não deixemos que o nosso coração seja apegado ao pecado. Não deixemos que o nosso coração seja apegado às mesquinharias e às lembranças passadas de momentos bons que o pecado nos proporcionou. Mas que o nosso coração seja aberto para Deus, seja aberto para a novidade do reino. Vamos rezar, vamos pedir com esta palavra.
Com fé, elevemos ao Deus de infinita misericórdia nossas necessidades, suplicando-lhe: Deus de bondade, ouvi-nos. Dai à Igreja anunciar o Evangelho, mais pelo testemunho de vida do que por palavras. Rezemos. Deus de bondade, ouvi-nos. Livrai-nos da hipocrisia de negar pelas obras o que anunciamos pelas palavras. Rezemos. Deus de bondade, ouvi-nos. Dai-nos a transparência que reconhece os erros, pede perdão e retoma a vida e a missão. Rezemos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pai Santo, dai-nos a semelhar-nos sempre mais a vós em uma crescente misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, recebe o trigo moído, vê como é bom o pão, seja teu corpo. Ó Deus, recebe a uva pisada, vê como é bom o vinho, seja teu sangue. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ó Deus, recebe a vida da gente, vê como é boa a lida, seja a tua oferta. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir, por este sacramento, o que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, proclamamos o vosso nome, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E, quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E, para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como o primeiro dom dos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Moacir, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar.